Oi, turma do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba. O texto de hoje é Que bagunça! O que fazer quando a mãe volta para casa após uma exaustiva jornada de trabalho e encontra tudo na maior bagunça? Quando chega em casa após um dia inteiro de trabalho, a mulher integrada, tenha ou não marido, não deve arrumar a bagunça que os filhos fizeram. Tampouco ignorar o caos e partir para tantas outras tarefas domésticas. Se os filhos já são autossuficientes o bastante para ficar em casa sozinhos, também devem sê-lo para cuidar dela. Portanto, a mulher integrada deve educar os filhos para que deixem a casa arrumada. Quem disse que é a mulher que deve arrumar a casa? É o machismo histórico que ela aprendeu com sua mãe, que por sua vez aprendeu com a mãe dela, numa transmissão hereditária do como somos que se perde no tempo. Mesmo após tantas evoluções, após a globalização, a mulher ainda se submete aos resquícios do machismo quando se encarrega de fazer sozinha todos os serviços domésticos. Nada a impede de cuidar da casa desde que essa atividade conste da divisão de tarefas que cada membro da família deve assumir. A mulher já cumpre a sua parte trabalhando fora. Não é justo que tenha de enfrentar outra jornada de trabalho ao chegar em casa. Se tem marido, ambos têm o direito de repousar, assim como a obrigação de cuidar da casa onde moram. Se não tem marido nem companheiro, esse é o motivo a mais para que os filhos também ajudarem a mãe, no mínimo deixando a casa em ordem quando ela chegar. Quando a mãe se põe a arrumar a casa freneticamente, os filhos ficam folgados, acham que ela está cumprindo obrigações que são dela. Na educação integrada, todos devem participar dos cuidados da casa, inclusive os filhos. Se nunca fizeram nada, está na hora de que os pais passem a combinar dali para frente. A casa deverá estar sendo arrumada quando o pai e a mãe chegarem do trabalho. Caso esteja uma bagunça, os filhos vão pô-la em ordem. Enquanto não fizerem, não tem por que comer o jantar que a mãe prepara. Uma sugestão que tem funcionado bem. Os filhos não querem arrumar a casa? Então a mãe pergunta: que sanduíche querem que ela lhes prepare? Os filhos que continuem na televisão, no quarto, em que atividade for, depois de pronto o sanduíche, que para os famintos já está inundando a casa com um cheiro maravilhoso, a mãe chama as crianças para a mesa. Os filhos vão voando e encontram um sanduíche. E é a mãe que come esse sanduíche, pois ela merece. Os filhos vão comer quando arrumarem a casa. Eu acho que até pode funcionar, né, gente? A mãe falar para os filhos que só vão fazer algo depois que arrumarem a bagunça. No caso de um lanche, eu sou meio esfomeada, né? Então eu fico naquela, não consigo negar comida para ninguém, não. Mas faz sentido, né? A mãe chega cansada do serviço, pega uma casa bagunçada, e aí como que ela vai fazer essa molecada arrumar a bagunça rápido, né? É algo que eles gostariam de ter e que para ter vão ter que fazer por merecer. Né? Então a gente troca em miúdos isso daí. Não digo bem um lanche não, porque eu sou mais mulenga para isso aí. Em termos de comida, eu não consigo falar para a molecada, espera e depois a gente... Não. Na escola, pelo menos, toda vez que a gente fazia alguma atividade que tinha a ver, né, que eu levava bolo ou qualquer outro alimento na sala de aula, eu sempre falava para eles, vamos terminar de fazer a lição, que hoje tem uma surpresa. Mas eu ficava doida para liberar logo a surpresa, que eu gostava de ver a molecada comer. Bom, enfim, isso aí é uma coisa particular minha. Mas o ensinamento diz pra gente o quê? Se a gente pega uma bagunça em casa, é sinal que não houve os combinados direito. Já começa por aí. Porque a mãe que chega em casa e vê tudo esparramado, é porque ela não está educando o filho para que cada vez que ele termine de brincar com determinado brinquedo, ele deve colocar numa caixa, num baú, num armário. É a obrigação dele arrumar aquilo que ele estiver bagunçando, né? Então, eu acho que a partir do momento que isso se torna uma rotina da criança, algo natural dela, não tem o porquê depois de ter que punir ou fazer trocados, né? Porque a criança já sabe que aquilo ali já é a prática dela. A mãe chegando, o pai chegando, ela já sabe que ela tem que guardar aquele monte de bagunça que ela tem ali, aqueles brinquedos dela, porque é o momento que a família vai se reunir para fazer uma janta, para fazer um lanche, né? Para estarem juntos.
Então, a questão do quarto de um filho, por exemplo, meu Deus do céu, é uma briga para deixar esses quartos arrumados, vocês não têm ideia, né? Quem tem filho sabe o que eu tô falando. O tempo todo a gente tem que estar ali, ó, aquele brinquedo ali não é daquele lugar não, é de lá, né? E aí ali não tá bom, coloca aqui, né? A gente vai dando pitaco dentro do território que eles pensam que são deles, mas é empréstimo, né? Enquanto eles estiverem dentro da casa do pai e da mãe, o quarto deles é só um empréstimo, não é deles. E a gente não pode deixar fazer o que bem entende. Então, a gente, cada coisa no seu devido lugar. E isso desde pequenininho. Vocês devem lembrar aqui, no dia que eu falei para vocês a respeito de um professor do ensino infantil aqui em Itaquá, que ele falava que os alunos dele do ensino infantil faziam o que bem entendia, bem quisesse na sala de aula. Quer pendurar um papel na parede, pendura, quer ir no banheiro, vai no banheiro, quer andar pelo corredor, vai andar pelo corredor, quer cantar, pode cantar. E eu ficava imaginando 30 crianças numa sala de aula, cada um fazendo o que bem entende. Como que devia ser isso aí, o que que eles estavam aprendendo nessa sala de aula, né? Então, na casa da gente é a mesma coisa. Se cada um começar a fazer o que bem entende, vira uma orquestra toda desafinada. Então, para essa orquestra ser afinada, né, caminharem juntos, ter um ritmo bom, a gente tem que ter um mínimo de organização. A questão da bagunça é trabalhar muito na criança organização. Meus alunos, como eu falei em outro vídeo, é difícil um aluno meu falar, professor, eu perdi um lápis. Uma porque eu já mandava colocar nome em todos os lápis no começo do ano. Caiu no chão, alguém já achava, é do Joãozinho. Então já devolvia para o colega. E a outra é que eu sempre ficava em cima. Pega um lápis de cada vez, não deixa a mesa cheia de lápis. A molecada tem mania de tirar todos os lápis de cor e jogar em cima da mesa para ir escolhendo um de cada vez lá e pintar. Eu falava, não, pega no estojo, um de cada vez. Pensa numa pessoa chata, sou eu. Mas funcionava, né? Os combinados que eu tinha com meus alunos, todos eles funcionavam. Então eu não tinha aquela coisa de, ai, senta, fica quieto, não quero você em pé. Não, eu escutava isso dos outros professores e eu falava, meu Deus, coisa de doido, gente. Não é assim que funciona, eu não preciso ficar gritando com o meu aluno o tempo todo. Opa, não precisa nem gritar. Eu chegava lá no primeiro dia de aula e falava, ó, eu sou assim, assim, assado. Eu quero isso, isso e isso de vocês. Se vocês fizerem tal coisa, comigo vai estar tudo certo. Agora, se não fizer, vocês vão ter problema comigo, né? Eu acho que vocês não vão querer ter problema por 300 dias no ano, não é verdade? Então, vamos lá. Colaborem aí que eu colaboro daqui. Então, nossa sala de aula sempre foi muito organizada. E quando a molecada pegava a sala bagunçada, quando a sala estava toda com as carteiras fora do lugar, ou rabiscada, ou suja, vocês precisavam ver as miniaturas de Patrícia que tinha naquela sala de aula. Que aí eles mesmos iam lá na servente, dá pra senhora arrumar vassoura, dá pra senhora arrumar pazinha, porque a nossa sala tá suja, tia. Aí a tia da limpeza sempre ficava sem graça, né? Ah, é porque não deu tempo de eu passar lá, foi muito corrido. Não, tia, a gente limpa, não tem problema. Só não dá pra ficar com a sala suja, né? Aí às vezes eles pegavam um saco de lixo que vinha já da outra turma. Professora, o que essa molecada fica fazendo na outra aula? Só recortando papel, só tem papel no saco de lixo. Eu acho que eles não estudam, não. Além de tudo, meus alunos eram fofoqueiros. Ai, ai, porque é uma coisa natural. A limpeza, a organização passa a ser uma coisa tão natural que para eles aquilo que não é limpeza e organização passa a ser errado e eles têm o ar da crítica. E eu vou falar o quê para um aluno desse? Vou falar, não critica seu colega, ele está vendo que está errado, ué. Falava, então, já que você está vendo que está errado lá, é só você não fazer, né? Aí tá tudo certo. Então, no caso da bagunça, gente, é fácil. Essa situação aí é super fácil de resolver. É rotina, é dar rotina à criança de bons hábitos, de limpeza, de higiene, de organização, que aí tudo se resolve, você não vai ter problema nenhum. As mães que chegavam para mim na reunião e falavam assim, nossa, ele é tão bagunceiro, chega em casa, ele joga as coisas de um lado, joga do outro. Eu falei, engraçado, aqui na sala de aula, não. A criança chega, ela coloca a mochila dela sempre no mesmo lugar, eu mandava colocar a mochila sempre no mesmo lugar, limpa a carteira com álcool em gel, colocava um plástico ou um pano em cima da mesa, às vezes eles traziam um bichinho de pelúcia para enfeitar a mesa deles, caderno em cima da mesa e o estojo. E mais aquele potinho de margarina para poder apontar lápis, porque isso era quando quebrava uma ponta.
Porque geralmente eu fazia meus alunos fazerem o quê? Chegar em casa, aponta todos os lápis. Olha na mochila para ver se não está faltando nenhum material, porque no outro dia você tem aula e a tua mochila tem que estar em ordem. Meus alunos, é difícil, era um ou outro, era muito difícil aparecer aquele que era mais encardidinho, que a gente tinha que pegar mais no pé. Grande parte não me deu trabalho nenhum. Os alunos que passaram por mim, eu pegava no pé demais no começo. Olha lá, eu quero isso, 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 isso. Vai ter que ser assim, assim, assado. E olha o material, e cuida do material. Na hora de ir para o recreio, tira tudo de cima da mesa, dobra, coloca embaixo da carteira. Guarda na mochila, se não tiver a parte de baixo da carteira. Mas eu quero a sala arrumada. Todo mundo que entrava na minha sala elogiava. Nossa, que sala limpa, que sala organizada, que sala arrumada. Tinha um tiozinho que trabalhou comigo uns 20 anos, quase 20 anos. Seu João é uma bênção. Ele falava para mim, ele me chamava de Patricinha. Aí ele, Patricinha, e se todo mundo fosse assim, Patricinha. A gente não tinha tanto trabalho para limpar a escola. Porque a sua sala, às vezes eu dobrava na mesma sala de aula. Ele falava assim, você fica 8 horas nessa sala, eu só limpo na hora que você entra. Na hora que você sai, eu não preciso limpar. São 8 horas que a sala está arrumadinha. A minha casa, quando eu tinha móveis, sem móveis, que eu já vivi sem móveis também, sempre foi muito organizada e muito limpa. Com pouco ou muito, eu sempre fui assim. Então, se você tem para dar, a criança aprende. Criança que vem toda desregrada é porque os pais são desregrados. Eu jogo a culpa nos pais, sim. Ah, mas pai e mãe trabalham. Não justifica, eu trabalhei a vida inteira e meu filho era super organizado também. Uma coisa ou outra saía fora do lugar, eu pegava no pé, mas é normal. Mas em termos de organização, de limpeza, ele sempre foi chato. Meu filho era uma cópia da Patrícia também, nesse ponto aí. Ele não gostava de sujeira, não gostava. Às vezes eu pegava aqueles. O que eu falo que faz parte é assim, às vezes chupava uma bala, alguma coisa, e largava, né, papel em cima da mesa no quarto dele. Aí eu falo para ele, pô, lugar, não tem um cestinho de lixo? Ele fala, não, mas na hora que eu levantar aqui, eu pego e jogo no lixo. Mas é aquela questão de preguiça, né? Não uma questão de bagunceiro não. Meu filho não foi bagunceiro. Então, eu só tenho exemplos de criança bagunceira que vieram dos outros. E o que vieram dos outros, eu vi pelo pai e pela mãe que o problema estava ali. Pai e mãe que não era organizado. Porque se é, criança não vai fazer bagunça, tá bom? Vamos tentar organizar a vida dessas crianças sendo organizado, é o exemplo arrasta.